Galerinha, vamos embora que a gente precisa revisar. Vamos embora, então vamos embora. Aí os meninos levantam tudinho, né? Levanta. Pega, professora, fecha a porta para esses meninos saírem, professora, mas são gaiatos. Esse povo gosta daqui, minha filha, é demais. Gente, nossa revisão. Vai. Daqui a pouco a gente vai ter prova. Prova? Meu Deus do céu, achei que isso não existia mais. Existe sim, a gente é cobrado, é avaliado. A gente vai para a formação integral, formação integral. Mas vamos lá então? Já. Gente, aula 49.2 agora, tá bom? Joga lá no quadro, professor. Ó, componentes do ecossistema. A gente falou de tanta coisa, né? Ixi, Maria! Dá vontade de falar mais coisas. Gente, presta atenção aqui. Dá? Nós falamos de fatores bióticos, ou seres bióticos, e dos fatores abióticos. Aí a gente mostrou para vocês que dentro desses fatores abióticos, quais são, professor? Substâncias inorgânicas que vão estar ali participando do processo de reciclagem de materiais, compostos orgânicos, que aí são produtos e processos de seres autotróficos. Verdade. Regimes climáticos, que aí tem a interferência da posição do nosso planeta em relação à incidência solar, massas de ar, e aí por aí vai. Temperatura, luz, pH, oxigênio e outros gases, umidade e solo. Quando fala oxigênio, aí você precisa, falando dos seres aeróbicos que precisam estar realizando esse processo, aqueles organismos que vivem, precisam oxidar alguns substratos, vão precisar desse oxigênio, né? E quando a gente fala de outro gás, a gente lembra do gás CO2, lembra também do O3, que é o gás ozônio, que também permite essa manutenção dessa temperatura adequada para a nossa forma de vida no nosso planeta. Enfim, tem tanta coisa aqui. Aí a gente falou também, galera, né, da qualidade, como é que a gente pode analisar, professor, a qualidade desses recursos presentes no ambiente que são classificados como os fatores abióticos, mas onde estão inseridos os nossos organismos. E aí a gente faz avaliações de pH, avaliação do que tem presente nessa água, da qualidade, né? Presença de micro-organismos ou não, quantidade de sais minerais. Como é que eu vou saber? Ah, professor, vou avaliar a quantidade de micro-organismos? Porque, primeiramente, a presença ou a ausência de micro-organismos vai falar se a água é boa ou não. Tem aquele termo que, quando ela é pura, que a gente não usa, porque não é interessante pra gente, né? Porque, por exemplo, uma água que é deionizada, filtrada, destilada, né? deionizada significa que não tem nenhum tipo de íons. Por exemplo, não tem cloro, não tem nada. Então, dá uma diarreia. Tem onde eu conseguir essa água? Tem. Uma água totalmente sem íons. Nossa, aula, se você comprar lá o galão de água, você vai ver que tem uma quantidade de minerais. Sim. Que tem que ter. Agora, não pode ter micro-organismos. Então, tem que ser a melhor água que você vai tomar, ela não tem micro-organismo ali dentro. Então, é a ausência de micro-organismo. Aí tem umas que tem um valor tolerável. O que tem que ter a ausência é coliformes. Não pode ter. Agora, minerais é essencial que ela tenha. Agora, tem águas que estão enriquecidas, aromatizadas. Aí tem outra coisa. É outra coisa, justamente. Deixa eu ver aqui outra coisa que a gente falou. Sim. Falamos do processo de eutrofização. Então vamos falar o que é isso, professora? Quando a gente tem o solo, determinados ambientes, a água da chuva, ou dependendo da camada que tiver nesse solo, você pode ter um processo chamado de lixiviação, que vai ser a lavagem do solo. Exatamente, a água da chuva vai trazer e vai despejar aqueles nutrientes dentro do corpo hídrico. Isso é um processo natural. Isso ocorre mais quando também o rio braço não está em formação, né? Isso, exatamente. Então, a água infiltra, né? Vai lá para o sofriático. Okay. Aí,
pode acontecer isso, né? Dessa nutrição, da presença desses nutrientes ali, às vezes até os processos geológicos mesmo acabam liberando minerais que ajudam na floração de organismos. Que organismos são esses? Normalmente são as algas, né? Elas vão começar a obter tanto alimento, tantos nutrientes, vão começar a se proliferar numa quantidade exagerada, podendo, né, produzir toxinas que vão danificar a cadeia alimentar, que vai se alimentar desses organismos, ou seja, os níveis tróficos seguintes. E pode acontecer também das vegetação na parte inferior dessas algas não conseguirem realizar o processo fotossintético, acabar faltando, morrerem. Aí vem a ação da decomposição, que vai utilizar esse oxigênio e vai, consequentemente, impedir a oxigenação das camadas mais abaixo desse nível de água e levando à morte de vários animais. Então, existe essa eutrofização que pode ser influenciada, ocasionada, favorecida pelo homem e também as naturais, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente falou aqui. Ih, falou muita coisa. Ixi, foi muita. Ah, tá. Outro fator abiótico também que a gente precisa lembrar, que pode levar a esse desequilíbrio, é a entrada de espécies invasoras. A gente falou dela na aula passada, né? Então a gente não vai mais enfatizar isso aqui. Tudo bem, galera? Então vamos para nossa... Ó, a gente volta o slide. Ah, agora vocês vão ficar com a atividade, mas já a gente volta para fazer as correções. É isso aí, galera. Beijão. Pessoal, voltamos, vamos fazer as correções das atividades. E ó, como sempre a gente está falando aqui para vocês, nós vamos mostrar as perguntas, nós vamos ler as respostas, porque o inverso não daria certo, né? Ler as respostas e mostrar as perguntas. Tem hora que dá um tilt, viu, gente? Mas você quer saber você? Não, uma coisa, eu tô falando, aí eu tô interpretando o que eu tô falando. Ó, primeiro a gente vai ler as perguntas, a gente vai mostrar as perguntas, depois a gente vai ler a resposta. Eu falei, é óbvio, né? Porque eu fico falando comigo mesmo. Ai, tem 2 Jefferson aqui dentro. Então, galerinha, não se preocupe. Por que, professor, você já está pedindo para não me preocupar? Porque na hora que a gente colocar a resposta, vai falar, misericórdia. Não tem nada a ver. Não tem uma palavra que eu coloquei. É porque existem formas, sinônimos que você está usando aí, não está, mas contempla. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai ler a resposta e vai fazer uma explicação em cima. Por isso que não precisa estar escrito igual, mas, gente, tem que contemplar o que foi solicitado na pergunta, na questão. Se for questões fechadas, don't you worry. Sim. O que acontece? A gente vai explicar por que aquela alternativa é correta, tá bom? E ó, vamos ficar atentos, bem atentos às explicações, porque muitas vezes, vocês sem querer se distrair aí, a gente saiu da questão, a gente voltou para a aula, meu Deus, voltou a aula? Não, é que nós voltamos o slide para esclarecer uma determinada questão específica, tá bom? Perfeitamente, então? Vamos embora. Meta aí, meu diretor. Questão de número 1, galera, para você na tela. Em um ecossistema, a avaliação da qualidade do meio aquático e do solo levam em conta os fatores bióticos presentes naquele sistema. Para que o solo seja considerado fértil, ele precisa de micro-organismos para que atuem na ciclagem dos nutrientes e na manutenção da estrutura físico-química. Nossa, aqui tem tanta informação, muita informação. Fatores bióticos. Quem são esses fatores bióticos? É a minhoquinha, é o artrópodezinho, é o fungo, é a bactéria que está lá fazendo o processo de decomposição, fixação de carbono, fixação de nitrogênio, lá onde, professor? No sol. Só aqui está falando isso aí. Sol. Presentes nesse sistema do solo. Para que o solo seja considerado fértil, ixi, é muita coisa na minha cabeça. Adianta ele ter mineral, adianta ele ter nutrientes. Não, o pH também tem que estar bom, porque se o pH estiver muito alto ou muito baixo, não vai deixar de disponibilizar. Muitas coisas estou falando aqui.
ele precisa estar com micro-organismos que atuam nessa ciclagem. Por que ciclagem? Por causa que você colocou lá tem, pode estar forma natural, folha em cima, capa e tudo. Aquilo tem que ocorrer um processo de decomposição, um processo de fermentação, um processo bioquímico e também aeração, trocas gasosas para que ocorra esse processo. Muita coisa está em jogo, muita coisa está em jogo. Do mesmo modo, rios, lagos, a gente estava falando do solo. Então, tudo que nós falamos do solo, muda esse ambiente, esse sistema. Saindo do sistema do solo, desse mesmo modo, em rios, em lagos saudáveis, possui uma biota, quer dizer, né? Uma característica específica dessas relações de troca, tanto com o meio abiótico e o meio biótico, seres vivos que constituem ali. Em equilíbrio harmônico. Harmonia. Diferente das condições diferente de condições em que a floração, quer dizer, o surgimento, ocorreu uma condição favorável de algas naquela região que nós estamos falando que são os rios, são os lagos. Menino, é uma leitura e explicativa ao mesmo tempo. Quem parar para ver a namoradinha do lado, vai perder. Que polui o meio e causa a morte de muitos outros organismos. Quer dizer, vamos aqui, Tatá. O que é que está acontecendo nesse sistema? Então, olha só para a gente rever aqui. Ó. Então, nós estamos colocando algumas situações. Essas situações aqui, no mesmo modo que nós falamos do rio, ocorreu a possibilidade de surgimento de um micro-organismo, da floração de um micro-organismo alga, que em maior concentração causa a morte de outros organismos que ali estão. Né? E aí, a pergunta vem. Clica, Tatá. O texto que faz... Eu estou cortado. Que faz, né? O texto que faz referência a um problema que ocorre no meio aquático. Nós saímos do meio sólido, o solo, fizemos toda a estratificação, depois viemos para o meio aquático. Obrigado, meu diretor. Little, you know that in my heart. Então, isso aqui, ó, o meio aquático, né, esse texto saiu do solo para o meio aquático. Aí me lembra, prof, para possibilitar isso ocorrer, será que ocorreu uma certa lixiviação desse meio, os minerais foram para a água e possibilitaram ocorrer o surgimento dessa, pode ter vindo na cabeça do estudante, desse ambiente, alterando e favorecendo que todos os nutrientes, quando ocorre a lixiviação, vai para aquele rio e favorece a floração desse micro-organismo. Então, o texto faz referência a um problema que ocorreu no meio aquático. O que corresponde? Isso corresponde ao quê? As alternativas, Tatá? Vai. Joga no quadro. Pronto. Assoreamento, eutrofização, lixiviação, maré vermelha ou salinização. Vamos parar para pensar aqui. Agora que eu estou pensando. Ah, entendi. Entendi. Agora que eu estou pensando. Professor, assoreamento não é assoreamento. Vamos o que é esse evento de assorear? Então isso, quando ocorre, pessoal, ele não altera o surgimento, porque o assoreamento é como se fosse também, não é a lavagem, mas leva, e isso ocorre em lagos e rios. O assoreamento levando sedimentos mesmo, a parte sedimentar. Não vai só o mineral. Isso, vai acabando e diminuindo a profundidade de um corpo hídrico. Pronto, isso. Isso é o assoreamento. Por falta da vegetação. Mata ciliar. Eutrofização. A eutrofização é esse fenômeno que você vai ter um aumento da quantidade de algas se reproduzindo nesse ambiente e que vão impedir ou liberar toxinas nesse corpo hídrico, matando os organismos que vão se alimentar dele, dentro da cadeia alimentar,
ou você vai ter o processo de ausência de oxigenação pela porque ela produz tóxico, ela se concentrou muito e produziu alguma coisa tóxica. Ela impediu que outros organismos realizassem fotossíntese, que esses organismos vão morrer. Ao morrer, o processo de decomposição acontece tanto no solo quanto na água. E aí vai utilizar a oxigenação, vai diminuir a oxigenação e, consequentemente, pode levar à morte de outros organismos. Maré vermelha. Maré vermelha, isso acontece em ambientes salinos, salgados, em mares, mar aberto. Salinização é a concentração de sal, processo de alteração. Lixiviação é a lavagem de nutrientes que estão no solo, por também não ter vegetais, não é isso? A estrutura do solo é um solo bem arenoso, ou ele era argilo-arenoso e por uma falta de cuidado desse solo, ele fica mais arenoso e quando a chuva vem, lava os nutrientes. Estamos explicando passo a passo. Back to the question. Vamos voltar para a questão. Todo o processo está explicando aqui, ó, tá? Porque professor, me deu dúvida. Go ahead, para frente. Go ahead. Eu fiquei com dúvida, professor, em eutrofização, lixiviação e maré vermelha. Já entendi que não é. Já entendi que maré vermelha não é e salinização não é. Agora, eutrofização, maré vermelha e lixiviação. Eutrofização, nesse contexto, não tem nada falando que acumulou, impediu que ocorresse algo e mata o restante, que é isso que é eutrofização. Acumula a concentração. Maré vermelha... A questão perguntando que provocou. Que provocou o surgimento da alga. Dessa proliferação. Porque a gente sabe que algas, bactérias e fungos, eles conseguem se desenvolver mediante que o ambiente seja propício. O que causou esse fator que propiciou o surgimento? Essa população? Então, nutrientes. Nutrientes que foram retirados, carreados do solo para a água. Então, qual é a questão? Qual é a resposta? Letra C. Lixiviação. Agora eu gostaria, na hora que ela falou letra C, agora eu gostaria que um dia, além da sonoplastia que não temos, por isso eu peço desculpa, que ficasse tudo preto e branco. Aí a gente, tipo making off. Agora que eu me toquei em relação àquilo. Agora volta, fica tudo colorido. Interpretação é tudo. Tudo nessa vida. Ei! Tudo. Então isso foi agora, tá? Foi agora. Porque eu já estava preparado para falar assim, e por isso não sei o que, pedimos desculpa. Agora fica colorido. Mas um dia a gente vai ter isso. Nós vamos ter sonoplastia, a gente vai ter aquele negócio que fica tudo cinza, igual aqueles negócios de youtuber. Ok, né? A gente tá quase sem tempo. Vamos pra próxima. Meu diretor, aumenta aí. Questão de número 2. Gente, vamos lá, sem perder tempo. Um agricultor tinha uma plantação de 20 hectares de quê? De algodão. Uma seca muito grande ocasionou a morte de uma boa parte da população dos algodoeiros. Logo em seguida, presta atenção, ele teve um evento de não interpreta não. Em seguida, tô deixando tu falar, pô. A planta passou por um ataque dizimador de bicudos. O estresse ocorrido na plantação de algodão pelos bicudos também é considerado um desequilíbrio ecológico, identificado como entrada de espécies nativas, controle biológico, bioindicadores, praga ou poluição. A alternativa correta é... pragas. The question 3. Eita, que já deu a resposta. Geadas intensas reduzem a metade o cafezal de uma região. Eu já estava no MBZ, eu parei assim, epa. As plantas sobreviventes foram, em seguida, atacadas por bactérias e por fungos, que reduziram ainda mais a população. Identifique os fatores bióticos e abióticos que agiram nessa... bióticos, geada. Abiótico, agentes decompositores. Não, abióticos, geada, bióticos, agentes decompositores. Ok. Neném!
Em ecologia, denomina-se fatores abióticos todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema, derivados de aspectos físicos, químicos e físico-químicos do meio ambiente. Das alternativas abaixo, a que não corresponde com fatores abióticos, umidade, regime climático, indício de nascimento, temperatura e solo. Qual deles? Letra C! Para nascer precisa surgir de uma fêmea, né? Precisa estar aí. Então é biótico. É biótico. A questão tá falando abióticos, tá bom? Tá bom. Letra C. Beijo no coração. Tchau! Tchau, gente!